Olá, vamos embarcar numa jornada surpreendente. Hoje, a gente vai construir uma ponte entre dois mundos que parecem assim completamente opostos: a precisão matemática da física moderna e a sabedoria introspectiva do misticismo oriental. E o nosso guia nessa jornada é o livro revolucionário do Fritjof Capra. Com ele, a gente vai descobrir uma conexão que é, olha, tão profunda que pode mudar totalmente o jeito que a gente enxerga a realidade. E a grande pergunta que a gente se faz é esta: o que é que um físico, sabe, lá no laboratório olhando colisão de partículas, tem em comum com um místico em meditação profunda? Pois é, como a gente vai ver, a resposta é muito mais profunda e, sério, fascinante do que dá para imaginar. Bom, o primeiro ponto de encontro entre esses dois mundos começa com uma ideia que é, assim, bem radical. Tanto um quanto o outro forçam a gente a largar aquela visão de universo que, né, a maioria de nós cresceu ouvindo. É uma mudança de perspectiva que é fundamental. Olha, por séculos, a gente está falando desde Demócrito até Newton, hein? A ideia que dominava era essa visão mecanicista. O universo era visto como uma máquina gigante, feito de peças fundamentais, sabe? Como se fossem bloquinhos de montar, todos separados e independentes um do outro. Dava para pegar a realidade, dividir em pedacinhos e analisar cada um por si. Só que aí vem a grande virada de chave. A física do século XX e as tradições místicas do Oriente, as duas, chegam e dizem, olha, essa ideia de bloquinhos é uma ilusão. A realidade, na verdade, não é feita de coisas. Ela é uma teia, uma rede, toda interconectada de relações. Tudo está sempre num fluxo dinâmico de energia. Essa ideia de unidade, então, é o que conecta tudo. Vamos dar uma olhada agora em como a ciência e a espiritualidade descrevem esse tecido cósmico, essa rede onde, no fundo, tudo está conectado. E o mais incrível é de quem vem essa frase. Não é de um mestre espiritual, não. É de Werner Heisenberg, um dos pais da mecânica quântica. Para ele, uma partícula isolada é só uma ideia, uma abstração. Ela só existe de verdade quando interage com todo o resto. E é aqui que o paralelo fica uau e impressionante. Porque pensa bem, milhares de anos antes, textos hindus usaram exatamente a mesma metáfora, a de uma teia cósmica onde Brahman, que é a realidade suprema, é o fio que costura e unifica tudo, absolutamente tudo. São dois caminhos diferentes chegando na mesmíssima imagem. É muito forte isso. E na física, essa ideia tem até um nome, sabia? É a hipótese bootstrap. A ideia é mais ou menos assim: o universo não tem um tijolinho principal, uma peça fundamental. Pelo contrário, cada partícula só existe e é definida por causa de todas as outras, formando uma rede de relações que se sustenta sozinha, sem precisar de uma fundação, de uma base. Beleza, agora a próxima conexão vai ainda mais fundo. A gente vai ver como esses dois mundos vão além daquela lógica do ou isso ou aquilo. Onde a gente normalmente enxerga uma contradição, eles encontram uma harmonia, uma complementariedade. Vamos lá. Na física quântica, a luz ora se comporta como uma partícula, bem localizada, ora como uma onda, toda espalhada. Parecem coisas opostas, né? Mas as duas descrições são essenciais para entender o que está acontecendo. Agora, olha para o taoísmo. O yin e o yang, o escuro e o claro, o feminino e o masculino, não estão brigando um com o outro. Eles são os dois polos da mesma realidade, numa dança constante, num equilíbrio dinâmico. E essa história é simplesmente fascinante. Um dos maiores nomes da física moderna, o Niels Bohr, ficou tão impressionado com essa harmonia entre o pensamento oriental e a ciência que ele fez uma coisa incrível. Ele simplesmente adotou o símbolo do yin e yang para o brasão de armas dele. Então, a gente sai de uma imagem mais estática e agora entra no movimento. Vamos começar a ver o universo não como uma coisa parada, mas como um processo que nunca para, sempre dinâmico, uma verdadeira dança cósmica. Aqui, a ideia de vazio muda completamente de figura. Para a física quântica, o vácuo não tem nada de vazio. Pelo contrário, ele pulsa com energia. É como um mar de potencial de onde partículas brotam e somem o tempo todo. É um vazio vivo, sabe? E essa descrição, nossa, ela se encaixa perfeitamente com a ideia oriental do Tao. Aquele nada criativo de onde tudo, tudo mesmo vem a existir. No hinduísmo, essa dança cósmica tem um nome e uma forma. É a dança do deus Shiva. E a dança dele não é só um símbolo, não. Ela representa justamente esse ritmo eterno de criar e destruir que acontece em todo o universo. É um ciclo que nunca acaba. E o mais legal é que essa metáfora, que parece tão poética,
encontram um paralelo direto na física de partículas. Quando os físicos olham as interações das partículas, naqueles detectores, o que eles veem é literalmente isso: uma dança de energia virando matéria e matéria virando energia o tempo todo. No fim das contas, a dança de Shiva é a própria dança da matéria subatômica. Bom, e com tudo isso, a gente chega na grande conclusão, onde esses dois caminhos que pareciam não ter nada a ver um com o outro, acabam se encontrando numa única e mesma visão da realidade. De um lado, o físico. Ele olha para fora, usa aceleradores de partículas, equações super complexas, e o que ele descobre que não dá para se separar daquilo que ele está observando, que a realidade é um todo conectado. Do outro lado, o místico. Ele olha para dentro, através da meditação, e ele dissolve aquela fronteira que parece existir entre o eu e o universo, e no fim chega na mesmíssima conclusão. E é aqui que a gente chega no coração da coisa, a descoberta mais profunda da física moderna. Essa ideia de que tudo é uma unidade acaba, de certa forma, confirmando uma das intuições mais antigas da humanidade. Aquela que diz que Brahman, a realidade que está lá fora, é a mesma coisa que Atman, a realidade que está aqui dentro. Ou seja, o universo lá fora e o universo aqui dentro, no fundo, são uma coisa só. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar para a gente pensar. Se as ferramentas mais avançadas da ciência e as práticas de meditação mais profundas estão levando a gente para a mesma verdade sobre a realidade, será que não está na hora da gente repensar essas barreiras que a gente criou entre essas formas de conhecer o mundo? O que essa convergência toda significa de verdade para o nosso futuro e para o jeito que a gente se vê no universo?